Só falta um pouquinho. Então, nós partimos então para as cláusulas obrigatórias. Primeiramente, a gente determina qual que é o nome empresarial, né? Qual que é a denominação que a empresa irá adotar, né? Qual que os termos dessa denominação. Vocês lembram que quando a gente viu a questão do nome, a gente vê que na razão social a denominação ela traz elementos da própria sociedade. Então, se eu tenho uma indústria de roupas, eu vou colocar indústria têxtil, né? Júlia Silva e Souza, indústria têxtil. Ou então é uma produção de alimentos. Ou então eu estou falando de uma padaria, indústria, distribuidora de alimentos, distribuidora de bebidas, se eu estou falando de uma conveniência. Então aqui eu já vou determinar qual que é a razão social, a denominação que a sociedade vai adotar. Segunda cláusula, segundo ponto obrigatório, o objeto social. Então, aqui, se o objeto social já está indicado na minha denominação, aqui eu vou deixar explícito, né? Então, a sociedade tem por objeto social a prestação de serviços de administração, a prestação de serviços alimentícios. Então, nesse caso, a gente tem a denominação Roma do Ocidente, Administração de Condomínios LTDA, no objeto social, que já está indicado que é uma administradora de condomínios, mas na cláusula segunda, a gente vai especificar que tem por objeto social a prestação de serviços de administração de condomínios, incluindo serviços terceirizados de zeladoria e conservação. Então, aqui ele podia colocar, incluindo serviço terceirizado de segurança, zeladoria e conservação, ou então excluindo serviços terceirizados, ou então incluindo serviço de gerência, síndico de condomínio, etc. Então, aqui ele vai especificar o que ele está incluindo, o que ele está excluindo, quais os termos daquele objeto social, né? Então, é uma indústria têxtil que vai produzir calça jeans, né? Então, ela apenas compra e produz essas calças jeans. Ou então, é uma indústria... Oi? Uhum. Uhum. Muito boa pergunta. Sim, sim. Eu vou pegar para vocês um exemplo. Quando a gente registra a razão social de uma empresa, a gente tem lá um registro na Receita Federal. Quando a gente registra na Receita Federal, a gente já registra todas as atividades que essa empresa produz. Então, essas atividades que a gente vai determinar no objeto social, é óbvio, a gente não precisa colocar um número, né? A classificação 344, 544. Isso, mas você vai colocar quais, por exemplo, eu já advoguei para uma empresa que revendia lubrificantes, trocava o óleo lubrificante de veículos automotores, realizava manutenção do sistema de lubrificação, não sei como que é o sistema agora, me fugiu. Que mais? Revendia óleo do motor, enfim, vários produtos, acho que era óleo lubrificante, tinha tinha outro produto de carro também, enfim, realizava a limpeza do motor do carro, e daí, quando você pega o registro social dessa empresa, você tem todas essas atividades discriminadas. E daí, no objeto social, eu vou ter também. Então, eu vou colocar aqui, revenda. Imagina que no começo eu abri uma empresa só para revender óleo lubrificante para carro.
Aí eu coloco assim: a sociedade tem por objeto social a revenda, né, o comércio de óleos lubrificantes para veículos automotores. Aí, com o tempo, eu vejo que eu vou ganhar muito mais dinheiro se eu trocar, se eu realizar o serviço de limpeza e troca de óleo ali dentro da minha empresa. Aí eu vou lá fazer um aditivo contratual, modificar o meu contrato social e adicionar essa parte. Eu vou colocar: a sociedade tem por objeto social o comércio de lubrificantes para veículos automotores e limpeza e troca do sistema de lubrificantes dos veículos automotores. Então, eu posso fazer essa modificação. Mas existe sim, quando a gente registra na Receita Federal, a gente tem que observar essas atividades, tem que cadastrar todas as atividades que a empresa faz, ok? Não precisa ser as mesmas palavras, mas você tem que colocar todos os mesmos tópicos, tá? Todas as mesmas atividades. Por exemplo, uma padaria. A padaria produz pão, revende pão. Então, além dela revender, ela produz. Então, ela tem que colocar que ela produz e comercializa. Então, aqui tem que estar escrito que ela produz e comercializa. Lá tem que estar escrito que ela produz e comercializa, né? Então, os mesmos elementos têm que estar escritos. Ok? De nada, muito boa sua pergunta. Inclusive, vou colocar também um exemplo desse registro na Receita Federal para vocês verem como que fica. Tá? Óbvio, vou esconder os nomes ali, a qualificação das empresas que eu pegar de exemplo, mas para que vocês vejam certinho como que funciona. Ok. Sede. A sede, aqui eu vou colocar o endereço da empresa. A sociedade terá sede na praça, blá, 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 que eu vou colocar o endereço. Gente, essas 3 primeiras cláusulas eu só vou fazer no primeiro contrato social. Aliás, eu posso modificar elas em aditivos. Então, eu mudei o nome empresarial. Agora eu não sou mais um comércio Agora eu não sou mais uma indústria têxtil, eu sou uma indústria e comércio de roupas. Então eu vou mudar meu nome empresarial, vou mudar meu objeto social. Mas a minha sede continua a mesma, então eu não mudo. Não, agora eu mudei de sede, mas eu não mudei o nome empresarial nem o objeto social. Eu vou fazer um novo contrato social, um aditivo, apenas retificando a sede, né? Modificando a sede. Então eu posso. E também, se não tiver mudança em nenhum dos 3, eles apenas vão configurar ali no cabeçalho. Prazo de duração. Então, esse contrato, lembra quais são os 3 tipos de prazo que a gente viu hoje que pode ter na sociedade? Falem para mim, por favor. Perfeito, muito bem. Então, aqui é o momento de eu colocar. As empresas de prazo indeterminado são essas que a gente conhece na maioria das vezes, né? Então, essas são mais simples da gente compreender. Quando eu posso prever. Daí aqui, gente, na verdade ficou faltando um exemplo. Eu posso ter 3 tipos de prazos determinados. Eu determinar por período, né? Então, o prazo de duração da sociedade é de 5 anos. E daí, quando for por período, eu tenho que determinar quando começa esse período. Então, é da data de assinatura do instrumento? É da data de abertura, de inauguração desse comércio? Então, o prazo de duração é de 5 anos, contados a partir do dia 10 de janeiro de 2020, quando ele será inaugurado. Então, eu vou prever aqui certinho o período que ele pode durar, quando for durar por um período, e quando inicia esse período. Quando for prazo determinado, eu também vou poder determinar uma data de encerramento. Então, essa sociedade durará até 31 de dezembro de 2010, quando, né, salvo decisão do sócio, se dissolverá, promovendo sua liquidação. Então, eu posso determinar uma data para o fim dessa sociedade. Vamos supor que eu fiz uma sociedade com um amigo meu para prestar serviços de festas de Natal.
Então, eu faço um contrato que vai durar até o fim das festas natalinas, eu coloco um prazo. Ou então, o contrato por prazo determinado, ele pode ser feito por evento. Então, eu posso determinar que essa sociedade durará apenas para a promoção do show da Ivete Sangalo, de um show da Ivete Sangalo na cidade de Curitiba no mês de agosto de 2021. Então, eu estou determinando aquele evento. Foi realizado o show, foram cumpridas todas as obrigações decorrentes daquele show, a sociedade se liquida. E aí eu posso colocar também nessa cláusula, e aí, olha aqui, o pulo do gato. As partes facultativas que vão fazer a diferença na hora do advogado. Você prevê uma exceção. Olha aqui, salvo decisão unânime dos sócios. Então, eu estou prevendo que ela vai dissolver nessa data, que ela tem um prazo determinado. Porém, se os sócios quiserem, pode continuar. Então, vamos supor que eu e minha amiga fizemos uma sociedade para promover um show da Ivete Sangalo em agosto de 2021 aqui em Curitiba. No decorrer do ano, a gente vê que a nossa sociedade está muito boa, que vai dar muito certo. E daí a gente pretende continuar com essa sociedade. Bom, se eu não tiver nenhuma previsão falando que pode, eu vou ter que abrir uma nova sociedade. E daí são custos com cartório, com contador, etc., com taxas, etc. Porém, se eu prever ali que, se por decisão unânime ou por votação da maioria dos sócios, etc., essa sociedade continua, eu apenas faço um aditivo contratual falando, então, que os sócios votaram e decidiram por manter essa sociedade por prazo indeterminado. Então, vocês estão vendo onde está a cláusula facultativa? Se é uma sociedade por período determinado, eu não preciso colocar a possibilidade de se transformar em período indeterminado. Mas se eu colocar, eu facilito o trabalho depois, caso esses sócios queiram continuar com a atividade da sociedade. Entenderam essa parte? Não, aí você tem que colocar um aditivo falando que se tornou uma sociedade por prazo indeterminado. Mas ele tem que ter essa previsão, né? Inicialmente, dessa possibilidade, ok? Pode falar. Sim, correto? Isso. Se houver a previsão de prorrogação de prazo, ou, né, enfim, tem que ser antes do vencimento, tá? Sempre antes. Então, aqui, por exemplo, tá até dia 31 de dezembro. Tem que ser antes do dia 31 de dezembro, tá? A partir do dia 31 de dezembro, vai ser dissolvida a sociedade. Então, tem que ser sempre antes essas modificações, ok? Gente, capital e cotas. Aqui, eles são tópicos separados, mas normalmente eles vão aparecer na mesma cláusula. Aqui eu vou determinar, então, qual que é o capital social dessa empresa, né? Qual que é o valor dessa empresa, qual que é o montante, né, que essa empresa tem integralizado. E daí eu vou determinar qual que é o valor da cota e quanto cada sócio tem de cota. Então, por exemplo, essa empresa fictícia aqui, esse exemplo eu tirei lá do direito societário do Gladstone Mamed, tá? Esse livro está disponível para vocês. Então, por exemplo, essa empresa fictícia, ela tem como sócios, ela tem 3 sócios. Então, ela tem o Flávio, o Marco e o Caio como sócios. Então, eu vou determinar que o capital social vou determinar o capital social, nesse caso é de 100 mil reais. Então, para constituir essa empresa, os 3 sócios devem investir 100 mil reais, não cada um, no total. E daí ela determina que cada cota vai valer, que vão ter 1.000 cotas de valor de 100 reais. Então,
quem quiser investir vai ter que comprar essas cotas de R$ 100 cada uma, né? E daí aqui ele determina o quê? O primeiro sócio, Flávio, ele tem 300 cotas, ou seja, ele tem 30% da empresa. O segundo sócio, ele tem 400 cotas, ou seja, ele tem 40% da empresa. E o terceiro sócio, ele tem 30 cotas, ou seja, ele tem 30% da empresa. Eu posso tanto separar em cotas, né? Então, eu posso falar assim, olha, esse capital social é de R$ 100 mil separado em 2 cotas de R$ 50 mil, de 100 cotas de R$ 1.000. Enfim, eu posso separar em cotas e determinar quantas cotas cada sócio tem, o que é muito mais fácil, muito mais explicativo para um momento em que houver aumento de que um dos sócios precisar investir e precisar ali fazer a conta das cotas, né? Comprar, que um sócio quiser comprar a cota do outro, ou que um dos sócios quiser vender suas cotas. Então, lembra que a gente falou que quando há essa venda, a gente vai estudar sobre isso certinho, mas o aviamento, a clientela, tudo vai ser levado em consideração. Então, quando eu separo por cotas, fica mais fácil de eu fazer essa conta posteriormente. Mas eu também posso colocar o capital é de 100 mil e dividir o valor que cada um investiu ali. Então, o primeiro sócio investiu 30 mil, o segundo 40 mil, o terceiro 30 mil. Então, eu estou separando ali pelo valor que cada um investiu ali para integralizar o capital. Oi. Então, a gente já vai chegar lá. Mas não obrigatoriamente é dividido assim. Eu podia dividir que um tem 60 e os outros tem 20 cada, que um tem 10, entendeu? Essa divisão das cotas vai depender do que os sócios vão determinar. Isso ficou claro? Essa primeira parte. Hã? Essa primeira parte ficou clara. Ah, tá. Então tá. Ok. Aí, esse sócio, o Marco, nesse exemplo, tá? Esse sócio, ele é um sócio majoritário. E daí, aí o pulo do gato de novo, né? Onde que o advogado vai ganhar aqui? Nas cláusulas facultativas. O advogado pode falar, a gente vai ter até aqui um exemplo. O advogado pode determinar que para o exercício de uma determinada decisão tem que ter unanimidade. Então, o sócio ter maioria das cotas não vai mudar para ele, né? Para ele determinar se vai ampliar a empresa ou se vai abrir um pedaço do capital da empresa para ter outros sócios, outros investimentos. Se ficar determinado no Código Civil, no contrato social, desculpa, que tem que ser unânime, não adianta você ter maioria das cotas, porque é unânime, todos têm que decidir. Agora, se ficar previsto que tem que ser a maioria simples, né, que é 50% mais um, ou a maioria qualificada, se ficar definido que a maioria vai decidir, aí você tem ali 40% da sociedade, enquanto os outros têm 30%. Então você tem a maioria, né? Então, depende de. Aliás, depende do contrato. A maioria simples é apenas a maioria. Você seria a maioria porque você tem 40%. A maioria qualificada eu acho que é 50% mais um, né? Você tem que ter mais 50%. Então, esse sócio que tem 40% teria que ter apoio de pelo menos um dos sócios que tem 30%, porque sozinho ele não constituiria a maioria qualificada. Então, tudo depende. Hum, briga. Aí, meu amigo, por isso que um bom advogado, porque assim, o Código Civil, assim,
Posso estar enganada, mas eu vou até dar uma olhadinha. Mas o Código Civil, ele não determina isso, né? Precisa... O Código Civil não é um contratão, né? Ele não precisa de maioria simples para modificar as decisões da empresa, elas devem ser tomadas dentro da empresa, né? Então, já vi, assim, olha, não é difícil de acontecer, não. Acontece muito. Tem muito empresário, tem muitos sócios que vão lá no contador, tipo, gente, olha, não tô falando mal de contador, mas é a mesma coisa que se me pedirem para fazer um imposto de renda. Eu vou comer muita bola. Então, às vezes vão lá no contador, o contador não faz essa especificação, né, necessária para esses casos, e daí chega no momento que a empresa tem um problema e não sabe como resolver, porque esse problema não foi previsto dentro do contrato social. Então, tem muita empresa em escritório que vai pegar assessoria com o escritório de advocacia porque está tendo divergência entre os sócios, né, nas decisões da empresa. Um sócio está querendo fazer uma coisa, o outro está querendo fazer outra, e não sabem como entrar num consenso. Então é complicado sim, tá? Mas o administrador não necessariamente, e daí chegamos no terceiro tópico que você perguntou. O administrador não necessariamente vai ser o que tem a maior cota, tá? Pode ser o que tem a menor cota, eu posso ter lá 2% da empresa e ser nomeada a administradora. Por quê? Normalmente o administrador é o que entra ali com o serviço, né? Com o serviço feito ali dentro da empresa. Não sempre, mas às vezes o administrador pode ser o que tem a maior cota, pode ser o que tem a menor cota, não tem uma regra. Pode ser que seja 50%, 50%, mas o administrador vai ser, dentre os três, o que vai se dispor, então se disponibilizar para ficar ali full time, né, o tempo inteiro se dedicando para a empresa. E daí ele vai receber um pro bono, um pro labore, né, que a gente viu já na aula passada. Vai receber uma remuneração por essa dedicação exclusiva. Exclusiva não, né? Ele pode fazer outra coisa, mas por essa dedicação à administração. A realização do capital. O capital, ele vai, aqui na realização do capital, ele vai determinar como que essa constituição desse valor vai ser feita. Então, por exemplo, o Caio, um dos sócios vai pagar em dinheiro, vai dar 30 mil reais. O outro sócio vai dar um imóvel, né, para aquela sociedade, vai transferir um imóvel para aquela sociedade. O outro sócio vai pagar um pouco em dinheiro, um pouco vai parcelar, né? Então, tem um outro sócio que vai dar um carro. Então, aqui nessa realização do capital, eu vou trazer como que eu vou constituir o capital dessa sociedade. Vai ser em dinheiro? Vai ser em cheque? Vai ser à vista? Vai ser transferência bancária? Vai ser um imóvel? Porque se for um imóvel, eu tenho que registrar no cartório e transferir no cartório aquele imóvel para o nome da empresa. Se for um bem móvel, um carro, eu também tenho que ir lá registrar no Detran a transferência daquele carro para o nome da empresa, né? Ou para o nome de um dos sócios, enfim. Então, tudo depende. Aqui eu vou colocar da onde vai surgir esses investimentos dos sócios, ok? Participação nos lucros e perdas e danos. Aqui eu vou colocar se os sócios participam ou não dos lucros, como que vai ser definida essa porcentagem, qual porcentagem do lucro vai ser dividendo, como que esse lucro vai ser repassado. Por exemplo, eu posso determinar que o lucro vai ser repassado anualmente, né? Que os dividendos vão ser repassados no montante de 40% do lucro no final de dezembro. Então, eu estou determinando quando, como e a porcentagem que eu vou repassar. Eu posso prever que mensalmente os sócios têm direito a uma retirada de 10 mil reais por mês, né? Prevendo aí que isso vai ser 5% dos lucros. Então, aqui você vai determinar como que vai ser essa participação nos lucros. No caso em que há responsabilidade subsidiária dos sócios, e há essa possibilidade, é o próximo tópico, aqui também vai ser determinado qual a porcentagem e como os sócios vão participar das perdas sociais dessa empresa, ok? Perda social é quando há prejuízo, quando
Enfim, tem que fazer um novo investimento para a empresa se manter. Então, nesse momento também pode haver uma participação dos sócios. Gente, a responsabilidade subsidiária. A responsabilidade, ela vai ser limitada ou ilimitada, né? A responsabilidade limitada, nós temos ali, eu coloquei um quadrinho dos tipos de responsabilidade. E além disso, na responsabilidade ilimitada, há uma responsabilidade solidária. Vocês não tiveram a teoria da responsabilidade civil ainda, né? A responsabilidade solidária é quando respondem ao mesmo tempo. Então vamos supor que a Margarete empresta R$10 para mim e para minha irmã. Se há uma responsabilidade solidária, a Margarete pode vir cobrar tanto eu quanto a minha irmã esses R$10. Ela não interessa quem que vai pagar, né? Se há uma responsabilidade subsidiária, ela primeiro tem que vir me cobrar. Se eu não pagar, se eu me recusar a pagar, aí ela pode cobrar minha irmã. Ela não pode ir lá cobrar minha irmã logo de cara. Primeiro ela tem que vir me cobrar. Se eu não pagar, subsidiariamente ela vai cobrar minha irmã. Então, na responsabilidade ilimitada, eu posso ir direto nos sócios, né? Empresa não cumpriu, vou direto nos sócios. Na responsabilidade subsidiária, eu cobro a empresa não cumpriu, eu vou nos sócios. E daí aqui, sem ter a desconsideração da personalidade jurídica. Então, se há essa previsão dentro do contrato, não é necessário, tá, que haja essa previsão, mas aqui pode haver essa previsão de como pode haver essa previsão. Então, você pode limitar essa previsão no valor das cotas integralizadas, enfim, você pode prever ali como que vai se dar essa responsabilização dos sócios. E por fim, gente, para a gente encerrar então nossa aula de hoje, que tá bem leve, né? Bem pouco material para vocês estudarem. Aliás, tem mais 2 tópicos, desculpa. A reformabilidade do contrato. Aqui. Pode, claro. Uhum. Olha, pode, assim, o prolabore não tem a ver com os lucros. Se esse quarto for o administrador, ele vai receber o prolabore, mas isso não tem relação com as cotas, tá? Então vamos começar por aí. Mas é uma questão muito boa. Porque assim, como é um direito privado, as partes que vão determinar. Então vamos supor que eu falo assim, olha, vamos fazer uma sociedade, só que eu não tenho dinheiro agora para eu tenho R$20.000 e preciso entrar com 50 mil. Vamos fazer assim? Ou então, existem 2 possibilidades. Ou eu vou ter uma cota menor, então vamos supor, os outros 3 sócios deram 50 mil, eu dei 20 mil. Então, eu vou ficar com uma porcentagem menor das cotas, né? Essa é uma solução. Outra solução, eu vou parcelar os 30 mil faltantes. Então, eu vou falar assim, então você viu aqui que no terceiro sócio, tá assim, que o valor de 30 mil vai ser 2 parcelas de R$15.000. Aí ele pode tirar dos lucros dele, né? Eu posso determinar aqui, entendeu? Enfim. Isso, ele pode. Isso, ele assumiu aquela dívida, entendeu? E daí ele vai ter um prazo. Já aconteceu, o namorado de uma amiga minha, ele abriu uma escola de línguas e daí ele tinha o dinheiro para fazer o investimento inicial. Era uma franquia custa caro, né? Eu acho que era uns R$150.000 para pagar a franquia. E o namorado da minha amiga tinha um dinheiro guardado para pagar à vista. O amigo dele não tinha. E daí o amigo dele parcelou, eu acho que em 5 parcelas, em 4 parcelas. Então, assim, pro namorado da minha amiga,
os primeiros lucros ele já foi recebendo. O amigo dele não, o amigo dele, tudo que ele ia recebendo, ele ia juntando para pagar ali o que ele estava devendo para a empresa. Mas pode haver esse parcelamento, tá? Só que daí tem que ser muito bem previsto. E o ideal é que esteja previsto também uma punição em caso de descumprimento. Aqui nesse modelo não tem, mas olha o bom advogado aí. Colocar aqui assim, parágrafo único. Em caso o sócio da letra B não realize a transferência do imóvel em 90 dias, vai ter tal punição. Caso o sócio da letra C não realize o pagamento das parcelas, ele vai perder as cotas sociais dele, que vai ser dividida entre o sócio que integralizar aquele valor. Então, assim, você pode prever punições, tá? Porque depois, se eu não coloco punição aqui, se eu não coloco uma sanção, aí eu vou chegar lá assim, Marco, você não pagou as suas 2 parcelas de 15 mil reais. Aí ele vai falar, e aí, agora? O que você vai fazer? Aí eu vou ter que procurar um advogado, né? Olha a dor de cabeça. Então a gente tem que prever. Então vamos já prever aqui o que vai acontecer se ele não pagar? Aí que estão as cláusulas facultativas. Vocês estão vendo a importância? Cláusula, a reformabilidade do contrato. Aqui eu vou colocar como, quando e se esse contrato pode ser reformado. Então eu vou colocar se tem que ser unânime sócio, se tem que ser por maioria simples dos votos, né? Que aquela maioria simples, aquele sócio que tem 40% já tem maioria simples. Se tem que ser maioria absoluta, qualificada, se tem que ser por meio de assembleia, se enfim, as cláusulas que não podem ser reformadas. Então vamos supor que eu não posso reformar a cláusula de prazo de duração. Então, eu vou colocar aqui, a cláusula de prazo de duração, ela não pode ser reformada. Então, aqui eu vou especificar tudo sobre a reforma do contrato. Então, o que eu posso, como que eu posso, quando que eu posso. Esse contrato só vai poder ser revisto a partir do 2º ano de funcionamento da empresa. Então, o sócio só pode vender a sua parte a partir do 3º ano de funcionamento da empresa. Então, aqui eu vou colocar todas as opções, as possibilidades e os requisitos para a reforma do contrato. E assim na extinção também. Então, eu vou colocar como que vai ser dividido o saldo positivo, como que vai ser dividido as dívidas, se houverem, né? Como que vai ser pago. A gente vai vender tudo e dividir o dinheiro. Não, o sócio que tiver maior cota vai poder adquirir os imóveis e daí repassar o dinheiro para o sócio de menor cota. Enfim, eu vou determinar como que os bens daquela sociedade vão ser divididos. Porque imagina que eu tenho uma sociedade que tem um prédio. Aí eu quero ficar com o prédio, mas o contrato social prevê que aquele prédio vai ser vendido para terceiro. Eu não vou poder, né, comprar aquele prédio. Ou se o contrato social prevê que o sócio de maior cota tem preferência na hora de comprar, e daí repassa o dinheiro para os outros sócios. Enfim, aqui eu vou prever como vão ser divididos e os termos da divisão do saldo positivo e das dívidas, né? Então, vai vender tudo, pagar as contas e depois dividir entre as partes, né? Então, enfim. Alguma dúvida, gente? Beleza, gente. Muito bem, muito bem. Você já tem que ter um conhecimento. Porque assim, quando a gente estuda, a gente sabe, a gente começa a ver o que pode dar errado. Então, por exemplo, eu estudei muito direito das obrigações já dei aula de direito das obrigações. Então, eu vejo uma obrigação sendo assumida aqui, 2 parcelas de 15 mil reais. Eu já advoguei muito fazendo cobrança. Então, eu sei que essa pessoa pode não pagar essa parcela. Então, eu sei que deve haver uma previsão de punição. Então, o estudo, gente, é o que nos dá subsídio, que nos dá uma base para prever essas coisas. Então, eu quero que vocês... É óbvio, vocês podem pegar um contrato social pronto da internet e vai ter as cláusulas essenciais.
Mas daí depois, se você tiver um problema, fica difícil de resolver. Quando você tem uma proposta de soluções personalizada para aqueles problemas, fica mais fácil. Gente, tá acabando o nosso tempo aqui, vai cair a ligação de novo. Eu vou ficar disponível. Sugiro que vocês releiam esse resuminho, tá? Eu vou disponibilizar depois também um modelinho estruturado desse contrato social para que vocês já vejam aí para a próxima aula, ok? Para a próxima aula, não. Para o trabalho. O trabalho é só junto com a prova. Então tá, gente. Obrigado pela presença de todos e até mais.